Bom, meus queridos, vamos a mais uma vídeo aula nossa do assunto de cinemática, que consta da chamada mecânica dos sólidos, que estuda os movimentos sem se ocupar com as causas dos movimentos, a chamada cinemática. Já vimos uma introdução à cinemática, já vimos o movimento retilíneo uniforme, hoje nós vamos abordar o movimento retilíneo uniformemente variado. Focando aqui agora na tela. No movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Nós temos... Vamos abordar os seguintes aspectos: características do movimento retilíneo uniformemente variado, tipos de MRUV, equações do MRUV e os gráficos do MRUV. Quando nós temos um objeto, por exemplo, como um modelo de avião, certo? Vamos supor que esse modelo de avião ele representa um caça norte-americano com asas de geometria variável, que nós chamamos de F-14 Tomcat. Ele já saiu do sistema operacional em 1916, sendo plenamente substituído por um outro modelo, certo? Que é o F-18 Super Hornet. Esses caças são supersônicos e eles não mantêm velocidade constante. Eles não se deslocam em trajetórias apenas retilíneas. Eles também fazem curvas, manobras, e a velocidade deles varia de forma significativa. Então eles adotam movimentos uniformemente variados. São desses movimentos que nós vamos trabalhar agora com vocês. Perfeito, meus amigos? Muito bem. Então, diante desses conceitos, vamos lá. Quais são as características do movimento retilíneo uniformemente variado? Quando um objeto está em movimento retilíneo uniformemente variado, ele apresenta uma velocidade que ela é variável. Ela pode aumentar e ela pode diminuir. Ou seja, existe uma taxa de variação de velocidade num certo intervalo de tempo. Existe aquilo que nós chamamos de aceleração. A segunda característica do MRUV é que a velocidade, além de aumentar ou de diminuir, de variar, ela tem uma taxa de aceleração, que é a variação de velocidade que ocorre num certo intervalo de tempo, que é constante. Então, o modo como uma velocidade varia num certo intervalo de tempo é constante. A aceleração é constante. E como ele é um movimento retilíneo, a trajetória dele é retilínea. Fechando, então. Todo objeto, todo móvel em movimento retilíneo uniformemente variado em MRUV apresentará uma velocidade que será variável. Ou ela aumentará, o movimento será acelerado, ou ela irá diminuir, o movimento será retardado. E a forma com que essa velocidade varia num certo intervalo de tempo, a taxa de aceleração é constante. Por isso ele é dito uniformemente. Perfeito? A trajetória dele é retilínea. Muito bem, meus amigos. Quando eu estudo o movimento retilíneo uniformemente variado, eu classifico usando dois critérios. O primeiro quanto ao sentido do MRUV, certo? Aí ele pode ser progressivo ou retrógrado. E o segundo é quanto ao aumento de velocidade ou a diminuição de velocidade, a variação de velocidade. Aí ele pode ser classificado como sendo acelerado ou retardado. Vejam só, se nós orientarmos o movimento da esquerda para a direita, e o objeto ele tem um vetor velocidade que está acompanhando a orientação do movimento, essa velocidade terá um sinal positivo, o deslocamento escalar dele terá sinal positivo. Eu digo que ele está em movimento progressivo. É como eu marcar que deste lado é a origem e eu caminho para cá, certo, né? Para este lado aqui. Então eu digo que eu estou em movimento progressivo. Agora, se o deslocamento do móvel tiver um vetor velocidade, cuja orientação do sentido desse vetor velocidade for contrária à orientação do movimento, eu orientei o movimento da esquerda para a direita, mas o cachorrinho vai da direita para a esquerda. Então, nesse caso, esse cachorrinho ele desenvolve um movimento retrógrado. E a sua velocidade terá sinal negativo, o seu deslocamento escalar, sinal negativo. Então, o MRUV, quanto ao sentido, ele pode ser progressivo ou retrógrado, tal qual o MRU, tudo bem? Entre aspas, se eu vou, progressivo, se eu volto, retrógrado. Perfeito, gente? Claro que isso é uma comparação grosseira, uma analogia grosseira. Se a velocidade escalar for positiva, o MRUV é progressivo. Se a velocidade escalar for negativa, o MRUV é retrógrado. Além de ser progressivo e retrógrado, ele pode ser acelerado ou retardado. Muito bem. Então veja, se a velocidade do móvel ela aumenta, se eu pego um avião, certo? Como esse aqui, o F-17 Nighthawk, se ele está aumentando a velocidade num certo intervalo de tempo, ele está no movimento acelerado. Agora, se ele está reduzindo a velocidade num certo intervalo de tempo, ele está no movimento que nós chamamos de retardado. Perfeito, gente? Ou seja, quando eu aumento a velocidade num certo intervalo de tempo, eu tenho um movimento acelerado. Quando eu diminuo a velocidade num certo intervalo de tempo, eu tenho um movimento retardado. Como é que eu posso saber pelos valores de aceleração e velocidade? Se a velocidade e a aceleração ambas forem positivas ou ambas forem negativas, o MRUV será acelerado, a velocidade estará aumentando. Isso significa que o vetor velocidade e o vetor aceleração ambos têm o mesmo sentido.
orientados para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Perfeito, meus amigos? Agora, se a velocidade for positiva e a aceleração for negativa, ou a velocidade for negativa e a aceleração for positiva, o movimento será considerado retardado. Isso significa que se velocidade e aceleração possuírem sinais diferentes, significa que o movimento está diminuindo a velocidade. Significa que o vetor velocidade está em sentido contrário ao vetor aceleração. Então não será uma aceleração, será uma desaceleração. Então, repetindo. Se velocidade e aceleração ambos forem positivos ou ambos forem negativos, apresentarem o mesmo sinal, significa que a velocidade está aumentando, que o MRV é acelerado. Se a velocidade for positiva e a aceleração for negativa, ou a velocidade for negativa e a aceleração for positiva, ambos tiverem sinais diferentes, significa que a velocidade está diminuindo, o movimento é retardado. Neste primeiro caso, a velocidade é positiva, então o MRV ele é progressivo. E a aceleração também é positiva, ambos têm o mesmo sinal. Então significa que um móvel está em movimento progressivo e acelerado, tudo bem? Nesse segundo caso aqui, a velocidade é negativa e a aceleração é negativa também. Isso significa que a velocidade, por ser negativa, o movimento é retrógrado. E por ambos terem o mesmo sinal, ele é retrógrado e acelerado. Perfeito? Nessa terceira linha aqui, a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Se a velocidade é positiva, o movimento ele é progressivo. Como a aceleração tem um sinal diferente da velocidade, ele é progressivo e retardado. Certo, pessoal? Eu estou me afastando da origem, certo, né? E diminuindo a velocidade. Agora, aqui a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. A velocidade, por ser negativa, significa que ele é retrógrado. Ele está retornando para a origem. Esse progressivo ou retrógrado, certo, né? O correto é dizer que o vetor velocidade, quando é progressivo, ele tem o mesmo sentido da orientação do movimento. Quando ele é retrógrado, ele tem sentido contrário à orientação do movimento. Então, nessa quarta linha, quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Como a aceleração é positiva, tem sinais diferentes, além de ser retrógrado, ele é retardado. Ele está retornando e reduzindo a velocidade. Perfeito? Muito bem. Dando continuidade. Nós já vimos, então, as características do MRUV. Vimos com vocês os tipos de MRUV. O MRUV tem como características velocidade variável, que pode aumentar ou diminuir, pode ser acelerado ou retardado. Taxa de aceleração, de variação da velocidade num certo intervalo de tempo constante e trajetória retilínea. Essas são as características do MRUV. Tipos de MRUV. Ele pode ser progressivo ou ele pode ser retrógrado. Progressivo, velocidade com sinal positivo. Retrógrado, velocidade com sinal negativo. Ele pode ser acelerado ou retardado. Acelerado, quando a velocidade e a aceleração tiverem ambos o mesmo sinal. Retardado, velocidade e aceleração, ambos com sinais diferentes. Tranquilo? Quando eu estudo o MRUV, eu uso equações para calcular as grandezas associadas à velocidade, aceleração, tempo, deslocamento escalar, ΔS. São 4 as equações do MRUV. Quais são elas? A equação da aceleração média. A aceleração é a variação de velocidade num certo intervalo de tempo. Ela permite calcular a taxa de aceleração, o quanto a velocidade variou num certo intervalo de tempo. Se eu medir essa variação de velocidade num determinado instante, certo, né? Perfeito? Eu digo que eu tenho uma aceleração chamada instantânea, tudo bem? A equação horária das velocidades, que é a seguinte: V é igual a V0 mais AT. V é a velocidade no tempo t. V0 é a velocidade inicial e A é a aceleração. Para que serve essa equação horária, V igual a V0 mais AT? Para calcular a velocidade num certo instante, num determinado tempo. A equação horária dos espaços, que é a seguinte: S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Essa é a equação horária dos espaços. Ela permite calcular o espaço, a posição S, num certo instante. A equação horária das velocidades é uma equação de primeiro grau, não tem nenhum termo elevado ao quadrado. Então, quando eu representar graficamente, nós vamos ver, vai produzir uma reta. Já a equação horária dos espaços, certo, né, que a gente brinca que é o sorvetão, ela é uma equação quadrática, uma equação de segundo grau. Quando eu a represento graficamente, ela produz uma curva característica chamada parábola, que pode ter concavidade para cima ou para baixo. E finalmente nós temos uma quarta equação chamada equação de Torricelli, porque foi Torricelli quem a desenvolveu, perfeito? A equação de Torricelli relaciona a velocidade do móvel num determinado instante com a velocidade inicial dele, V0, com a aceleração e com o deslocamento escalar ΔS. Qual é a diferença entre a equação horária das velocidades e a equação de Torricelli? A equação horária das velocidades permite você calcular a velocidade v num certo tempo, a velocidade que o móvel vai apresentar em um determinado instante. Já a equação de Torricelli, ela permite calcular a velocidade que o móvel vai apresentar quando ele tiver percorrido um certo espaço ΔS, quando ele tiver sofrido um deslocamento escalar ΔS. Tudo bem? Se eu tenho o tempo, eu uso a equação horária das velocidades. Se eu tenho o deslocamento escalar ΔS, eu uso a equação de Torricelli, ambas para calcular a velocidade do móvel. Perfeito? Eu agora vou mostrar como essas equações surgiram.
A equação de aceleração você já sabe quando viu a introdução à cinemática. A taxa de aceleração A é a variação de velocidade que ocorre num certo intervalo de tempo. Quando a velocidade de um foguete varia num certo intervalo de tempo, ele está acelerando se ela está aumentando ou retardando se ela estiver diminuindo. ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. A aceleração é medida em metro por segundo, ou seja, metro por segundo ao quadrado. Já vimos isso na introdução à cinemática. Muito bem. A outra equação é a equação horária das velocidades. É aquela que diz que V é igual a V0 mais AT. Permite calcular a velocidade V em função da velocidade inicial V0, da aceleração A e do tempo. Como nós obtivemos essa equação? Eu sei que a aceleração é a variação de velocidade num certo intervalo de tempo. O que é ΔV? A velocidade final menos a inicial, V menos V0. O que é ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Então, no lugar de ΔT, eu escrevo T menos T0. T0 é o tempo inicial. Quando eu faço uma medição, eu posso zerar o meu cronômetro, que significa que eu estou contando o tempo a partir do zero. Então, esse tempo inicial aqui vai valer zero. No lugar de T0, eu vou escrever zero. Então, A seria igual a V menos V0, dividido por T menos T0, por T menos zero. Porque no lugar de tempo inicial, eu escrevi zero. T menos zero é T. O T está dividindo, passa para cá multiplicando. T vezes A é igual a AT. Menos V0 passa para o primeiro membro, pessoal, como mais V0. Então, essa equação ficaria assim, ó. V é igual V0 mais AT. Essa é a famosa equação horária das velocidades. Ela permite calcular a velocidade num certo tempo. Desde que você saiba a velocidade inicial, medida em metro por segundo no sistema internacional, a aceleração medida em metro por segundo ao quadrado, também no sistema internacional, e o tempo medido em segundo. Certo, pessoal? Essa equação V igual V0 mais AT é a equação horária das velocidades, perfeito? Vamos agora ver como surgiu a equação horária dos espaços. Aquela equação de segundo grau, que diz que S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Vamos lá. Veja, quando você estudou o MRU, você viu que quando eu faço uma representação gráfica de velocidade versus tempo, certo, pessoal, né? Ok? A área desse gráfico é numericamente igual ao deslocamento escalar. Então, se eu calcular a área do gráfico de velocidade versus tempo, eu estarei calculando o deslocamento escalar, o ΔS. Você deduziu, isso significa, gente, perfeito, né? Ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, que essa equação aqui, ó, quando eu represento graficamente, ela é uma equação de primeiro grau. Ela não tem nenhum termo elevado ao quadrado. Então, significa que quando eu representá-la, ela vai produzir o que, gente? Uma reta. Então, veja, aqui eu tenho um gráfico de velocidade por tempo. No tempo zero, eu tenho a velocidade inicial, V0. À medida em que o tempo está passando, nesse caso aqui, a velocidade está aumentando. Perfeito, gente? Esse é um gráfico de velocidade por tempo. Se você observar aqui, eu tenho uma figura. Essa figura é algo que eu chamo de trapézio. Perfeito, gente? E esse trapézio ele está tombado. Ó, isso aqui, ó, é a base maior do trapézio. É o B maiúsculo. Isso aqui seria a base menor desse trapézio, dessa figura chamada trapézio, B minúsculo. Daqui até aqui seria a altura do trapézio. Isso aqui está tombado. Perfeito, gente? Muito bem. Quem é a base maior? É daqui até aqui. Então a base maior é a própria velocidade que o móvel vai apresentar num certo tempo. Quem é a base menor? É daqui até aqui, ó. É a velocidade inicial. Quem é a altura? A altura é essa distância aqui, ó. Medida nos tempos é o próprio tempo. Eu sei que num gráfico de velocidade por tempo, o deslocamento escalar ele é equivalente, é numericamente igual à área de um gráfico. Para calcular a área de um trapézio, eu utilizo a seguinte equação. A área de um trapézio é a sua base maior, B maiúsculo, mais a sua base menor, B minúsculo, B mais B, dividido por 2 vezes o que, pessoal? A altura, que é essa distância aqui. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu sei então que ΔS é igual à área do gráfico, e a área do gráfico eu calculo por essa equação. Então, ΔS seria igual a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes H. ΔS é o deslocamento escalar. Onde tem base Bzão, eu vou escrever velocidade, V. Onde tem base Bzinho, eu vou escrever o que, gente? Velocidade inicial. Onde tem a H de altura, eu vou escrever tempo. E essa equação ficaria assim, ó, ΔS é igual, no lugar de Bzão, velocidade. No lugar de Bzinho, V0. No lugar de altura, tempo. Então, o deslocamento escalar seria calculado por essa equação. Mas eu sei que essa velocidade V, é igual a V0 mais AT, certo, pessoal? E sei que ΔS é S menos S0. Então, desse slide anterior aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Ó, eu vou voltar um pouquinho, volta um pouquinho, meu filho. ΔS é igual a V mais V0 sobre 2 vezes T. Então tá aqui, ó, ΔS é igual a V mais V0 sobre 2 vezes T. No lugar de V, o que eu vou escrever no lugar de V? V0 mais AT. Então, no lugar de V, eu escrevi
V0 mais AT. Mais V0, dividido por 2, vezes o tempo. E no lugar de ΔS, eu vou escrever S menos S0, posição final menos inicial. Então, no lugar de ΔS, eu escrevo S menos S0. E aí, professor? Horas, V0 mais V0 vai me dar 2V0. Essa é qual? Certo? Ó, V0 mais V0 vai me dar 2V0. Perfeito? Perfeito, professor. Ok? Esse T, ele está aqui, ó, multiplicando o 2V0 e está multiplicando o AT. Então, T vezes 2V0 vai me dar 2V0T. T vezes AT vai me fornecer AT ao quadrado. Então, essa equação se transformou nessa e essa se transformou nessa. Perfeito, gente? Aí observa o seguinte. Está vendo que esse 2 está dividindo como denominador tanto este termo quanto esse termo? Então, eu posso reescrever essa equação assim, ó. S menos S0 é igual 2V0T dividido por 2, 2V0T dividido por 2, mais AT ao quadrado dividido por 2, AT ao quadrado dividido por 2. O 2 simplifica com o 2, e essa equação fica assim, ó. S menos S0 é igual. Esse 2 simplificou com esse S2, então V0T, mais A sobre 2, T ao quadrado. O S0 está negativo no primeiro membro, passa para o segundo membro positivo. E eu chego nessa equação aqui, que é a famosa equação horária dos espaços do movimento retilíneo uniformemente variado. A gente brinca que é a equação do sorvetão, perfeito? Essa é a posição, é o espaço que o móvel vai estar num determinado instante. Que instante? No instante T. S0 é a posição inicial, de onde ele partiu. Ele partiu a quantos metros da origem? V0 é a velocidade inicial, é a velocidade que ele tem antes de acelerar. T é o tempo. A é a taxa de aceleração, de quanto muda a velocidade num certo intervalo de tempo. Então essa equação, S é igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado, tem aqui demonstrado o seu processo dedutivo. É a equação horária dos espaços. Nós já vimos a equação horária, a equação da aceleração média, A igual a ΔV sobre ΔT. Vimos a equação da velocidade, a equação horária das velocidades, V é igual a V0 mais AT. Vimos agora a dedução da equação horária dos espaços. S é igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Só que no MRUV a gente viu que tem uma quarta equação, que é essa equação aqui, ó, a equação de Torricelli, foi desenvolvida por esse sujeito. Tudo bem? Ok? Essa equação ela é boa, porque ela permite calcular a velocidade não só em função do tempo, mas em função de uma outra grandeza, que é o ΔS, o deslocamento escalar. Entre aspas, o quanto você andou. Então veja, essa equação você já conhece. V é igual a V0 mais AT. Tudo bem? O que fez o Torricelli? Ele pegou esse primeiro membro e elevou ao quadrado e elevou esse segundo membro ao quadrado. Aí ele não muda esta igualdade. V ao quadrado é V ao quadrado. V0 mais AT ao quadrado, certo? Eu voltei aqui o quadrado, a potência, certo, né? De uma soma, certo, pessoal? Perfeito? Isso aqui, ó, é aquilo que você conhece como o famoso caso particular do binômio de Newton. Quando eu tenho dois termos elevado ao quadrado, como é que eu resolvo? Aqui eu tenho um primeiro membro, um primeiro termo e um segundo termo, tudo bem? É o primeiro termo elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então aqui eu escreveria V ao quadrado é igual. Primeiro termo ao quadrado, V0 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, V0, vezes o segundo termo, AT. Mais o quadrado do segundo, A ao quadrado, T ao quadrado. Perfeito? Chego nessa equação aqui. Por que ele elevou ao quadrado? Porque ele sabia que a equação que tinha o ΔS, o deslocamento escalar, estava elevada ao quadrado. Perfeito, gente? Né? É uma equação quadrática. Aí ele pegou essa equação e ele viu que ele tem aqui o A e que ele tem o A aqui. Então ele resolveu colocar esses termos em evidência. E transformou essa equação nesta, assim, ó, V ao quadrado é igual V0 ao quadrado mais 2A, abre parênteses, V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Isto é igual a isso aqui, quer ver? Ó? 2A vezes V0T vai me dar 2V0AT. 2A vezes A sobre 2T ao quadrado. Esse 2 vai cortar com esse 2. A vezes A vai ficar A ao quadrado, T ao quadrado. Então essa equação de cima é igual a essa de baixo. Olhando bem para essa equação, ó, V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Olha bem para essa equação, tá? Se você observar, ó, V0T mais A sobre 2T ao quadrado é S menos S0. Ou seja, é o famoso ΔS. Então, meus queridos, eu lembro da equação horária dos espaços, lembro que esse ΔS é V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Do slide anterior está descrito V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A. No lugar disso aqui, ó, V0T mais A sobre 2T ao quadrado, eu sei que V0T mais A sobre 2T ao quadrado é o ΔS. Então, isso aqui, que está dentro do parênteses, é o próprio ΔS.
Então ele substituiu isso por ΔS e chegou na famosa equação de Torricelli. Ela permite calcular a velocidade do móvel em função da velocidade inicial, em função da aceleração e do deslocamento escalar. Perfeito? Então nós mostramos agora para vocês as deduções, certo, das 4 equações que caracterizam um móvel ou o movimento de um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado. Esse é o meu querido Evangelista Torricelli. Tudo bem, pessoal? O cara que inventou o barômetro, um sujeito extremamente inteligente, viveu entre 1608 e 1647 e que permitiu, certo, o desenvolvimento dessa equação. Muito bem. Para nós fecharmos, eu tenho que ver com vocês os chamados gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Tem 3 categorias de gráficos: aceleração versus tempo, velocidade versus tempos e posição versus tempo. Primeiro gráfico de aceleração versus tempo. A aceleração ela é constante no MRU, só que ela pode ser positiva ou negativa. Então, quando eu traço um gráfico de aceleração por tempo, no tempo T1 eu tenho um valor de aceleração, no tempo T2 eu tenho o mesmo valor de aceleração, no tempo T3 eu tenho o mesmo valor de aceleração. A aceleração é constante, ela não está mudando, ela está mostrando que eu tenho uma reta paralela ao eixo dos tempos. Só que essa reta está acima do zero. Então essa aceleração é maior do que zero, ela é positiva. Tudo bem? Então qual é o aspecto gráfico de um gráfico de aceleração por tempo no MRUV? É uma reta paralela ao eixo dos tempos, mostrando que a aceleração é constante. Nesse outro gráfico, aceleração por tempo, no tempo T1 a aceleração tem um valor menos A. Tá? No tempo T2 ela tem um valor menos A. No tempo T3 ela tem um valor menos A. Por quê? Porque essa reta está abaixo do zero. Se você observar, em qualquer tempo a aceleração é a mesma, ela é constante, porém ela tem um sinal negativo. Tudo bem? Algo interessante sobre o gráfico de aceleração por tempo que precisa ser observado. No gráfico de aceleração por tempo, eu vou produzir aqui uma figura. Essa figura é um retângulo, veja só. Se você observar, a base desse retângulo B seria a variação de tempo, T1, T2, T3, então a base é a variação de tempo. A altura desse retângulo daqui até aqui seria o quê? A aceleração. Como é que eu calculo a área de um gráfico? De um retângulo? Base vezes altura. A base desse gráfico é o intervalo de tempo ΔT. A altura desse gráfico é a aceleração. Então a área desse gráfico seria base vezes altura. No lugar de base eu escrevo ΔT, de altura eu escrevo A. Então a área do gráfico seria A vezes ΔT. Aí eu lembro, a aceleração é a variação de velocidade de um certo intervalo de tempo. Se isso aqui está dividido, passo para cá multiplicando. Então o ΔV, a variação de velocidade, será a aceleração vezes o tempo. Compare essa equação de cima com a de baixo. A vezes ΔT é ΔV. A vezes ΔT é a área do gráfico. Se isto é igual a isto, chouriço é igual a chouriço. Se esse segundo membro é igual a esse segundo membro, esse primeiro membro é igual a este. Conclusão, a área do gráfico, que é A vezes ΔT, corresponde a quem? A variação de velocidade. Então, sempre que você tiver um gráfico de aceleração por tempo, a área do gráfico vai fornecer o ΔV, a variação de velocidade. Um outro tipo de gráfico é aquele gráfico de velocidade por tempo. A velocidade por tempo é descrita por essa equação aqui, ó, que é uma função de primeiro grau, certo? Não tem nenhum termo elevado ao quadrado. Essa equação, quando eu a represento graficamente, eu a comparo com a equação de uma reta. Y é igual a B mais mx, porque toda função de primeiro grau, quando representada no gráfico, produz uma reta. O y vai corresponder à velocidade. Então, nesse eixo onde eu escrevi o y, eu escrevo velocidade. O x vai corresponder ao tempo. Então, nesse eixo onde eu escreveria o x, eu escrevo o tempo. Aí o V0 e o A têm valores, eu dou valores para o tempo, calculo a velocidade e eu vou traçar uma reta. Perfeito, gente? Nesse caso aqui, ó, o tempo está passando, a velocidade está aumentando. Deve ser o movimento acelerado. Isso aqui, B, chama-se coeficiente linear da reta, e este B corresponde à velocidade inicial. Então, o ponto em que a reta corta o eixo das velocidades fornece o B, a velocidade inicial. O coeficiente linear da reta vai fornecer a velocidade inicial. Essa reta pode ser mais ou menos inclinada. A inclinação dessa reta é dada pelo coeficiente angular da reta, esse M, que corresponde à aceleração. Y corresponde a V, X corresponde a T, B corresponde a V0 e o coeficiente angular M corresponde à aceleração. Ora, no tempo T1, esse móvel tem uma velocidade V1. No tempo T2, ele tem uma velocidade V2. Daqui até aqui, eu tenho de T1 até T2, eu tenho ΔT. Daqui até aqui, eu tenho de V1 até V2, eu tenho ΔV. Dá para ver em cor de rosa aqui um triângulo, e essa reta forma um ângulo com a horizontal. Esse ângulo, ele tem uma tangente. A tangente de um ângulo, da matemática, é igual ao coeficiente angular de uma reta. Perfeito? E como o coeficiente angular é a própria aceleração, eu digo que a tangente desse ângulo é a própria aceleração. Como é que eu calculo a tangente de um ângulo num triângulo? Lembra do SOHCAHTOA? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente é o cateto oposto sobre a adjacente. Então a tangente desse ângulo seria o cateto oposto ΔV, dividido pelo cateto adjacente ΔT. Ora, ΔV sobre ΔT é a aceleração. Então está provado
que a tangente do ângulo formado entre a reta e a horizontal, conhecido como coeficiente angular da reta, corresponde à aceleração. Eu posso ter um gráfico de velocidade por tempo deste modo aqui. Ó. O tempo está passando, a velocidade está aumentando, é um movimento, certo, né? Acelerado, e veja, a velocidade inicial dele é zero, então o móvel partiu do repouso. Neste outro tipo de gráfico aqui, ó, eu tenho a seguinte equação, V igual a V0 menos AT. Por que menos? Essa reta é uma reta que está em declínio, é uma reta descendente, não ascendente. Mostra que você começou com a velocidade inicial e o tempo foi passando e a sua velocidade foi diminuindo. É um movimento, o que, pessoal? Retardado. Muito bem. Certo, gente? E, finalmente, nós temos um terceiro tipo de gráfico, que é o gráfico característico da função horária dos espaços do MRUV, que é essa equação aqui, ó. Posição igual a posição inicial, mais velocidade inicial, mais aceleração dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. Foi aquela equação que nós deduzimos com vocês. Deduzimos todas. Essa equação ela tem um termo elevado ao quadrado, então ela é uma equação de segundo grau, é uma equação quadrática, a equação horária dos espaços. Do MOVE, do movimento uniformemente variado, ou MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Essa equação eu vou comparar com a equação horária, com a equação, perdão, de uma parábola, que é uma função de segundo grau, porque ambas são função de segundo grau. Então o Y corresponderia ao S, o X corresponderia aqui ao tempo, né? E esses coeficientes aqui, gente, certo? Né? São muito importantes para você observar, certo? Né? Isso aqui seria eu poderia chamar isso aqui de C, entendeu, né? Então, uma parábola, quando você a representa, você aprendeu em matemática e faz um gráfico de x por y, vai dar esse aspecto aqui, ó, gráfico, né, uma curva chamada parábola. Quando a parábola ela tem concavidade para cima, ela é positiva. Quando ela tem concavidade para baixo, ela é negativa. Como é que eu interpreto isso? Se eu fizer um gráfico de posição por tempo, que vai produzir uma parábola, porque é uma função de segundo grau, eu sei que o que, meus amigos? Eu sei que se essa concavidade for para cima, a aceleração é positiva. Se essa concavidade for para baixo, a aceleração é o que, meus queridos? Negativa. Preciso fazer uma variação desse gráfico. Posição por tempo. Tracei a parábola, tá? Parábola com concavidade para cima, aceleração positiva. Gente, se você observar, no tempo T1, o móvel está nessa posição. À medida em que o tempo vai indo de T1 para T2, a posição do móvel vai diminuindo. Quer dizer que o móvel está se aproximando da origem. Ele estava a 40 metros, depois está a 30, a 20, a 10, certo? Ok, pessoal? Tá? Então, se você observar aqui, ó, do tempo T1 até o tempo T2, se ele está se aproximando, ele está em movimento retrógrado, a velocidade é negativa. Então, de T1 até T2, a velocidade é negativa. Porém, eu sei que a aceleração é positiva. Se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, além de ser retrógrado, ele é retardado. Então, de T1 até T2, o movimento é retrógrado, porque a velocidade é negativa. Ele é retardado, porque a velocidade sendo negativa e a aceleração positiva tem sinais o quê, pessoal? Diferentes. Quando chega em T2, veja, o móvel estava retornando para a origem. Quando chega em T2, ele muda o seu comportamento. Então, em T2, o móvel, eu não digo que ele entra em repouso, eu diria que ele assume velocidade zero e instantaneamente muda a sua trajetória. Tudo bem, gente? Ok? Porque é um repouso instantâneo, né? É como se você estivesse fazendo o seguinte, se você fosse capaz de fazer o seguinte, ó, você está se deslocando para lá, aí você quer fazer a meia volta, concorda comigo, né? Você precisa, num determinado instante, parar e fazer a meia volta. Tranquilo, pessoal? Ok? Né? Muito bem. De T2 até T3, vamos analisar. Ó. O tempo está passando de T2 até T3, a posição do móvel está aumentando. Quer dizer que o móvel está se afastando da origem. Daí. Ele estava a 10 metros, passa a estar a 20 metros, 30 metros. Se a posição dele em relação à origem aumenta, o espaço, é porque ele está em movimento progressivo, velocidade positiva. Então, de T2 até T3, a velocidade é positiva, a aceleração é positiva, quando as duas têm o mesmo sinal. Então, além de ser progressivo, pela velocidade ser positiva, pela velocidade ser positiva e a aceleração por ser positiva, ambos de mesmo sinal, ele é acelerado. Então, repetindo, em T1 até T2, o movimento é retrógrado e retardado. Em T2, a velocidade dele assume-se zero. Ele tem um repouso instantâneo, certo? Muda daí o seu sentido de trajetória. Estava indo para lá, muda em sentido contrário. Aí de T2 até T3, o movimento será progressivo e acelerado. Finalmente, se o gráfico, queridos, estiver com cavidade para baixo, a aceleração é negativa. De T1 até T2, a posição está aumentando. Eu estou me afastando da origem. O movimento é progressivo e a velocidade é positiva. Como a aceleração é negativa, porque a parábola está com cavidade para baixo, velocidade e aceleração têm sinais diferentes. Então, de T1 até T2, o movimento é progressivo, pela velocidade ser positiva, porém ele é retardado, porque velocidade e aceleração têm sinais diferentes. Então, de T1 até T2, eu estou me afastando da origem e diminuindo a velocidade. Até que eu chego em T2, eu paro. Eu entro num repouso instantâneo, a minha velocidade é zero, aí eu mudo de sentido.
eu começo a diminuir a minha posição, quer dizer que eu estou retornando para a origem, eu estou em movimento retrógrado. Retrógrado, a velocidade é negativa. Se a velocidade for negativa e como a concavidade da parábola é para baixo, a aceleração é negativa, ambos têm sinal negativo. Então, de T2 a T3, o movimento é retrógrado e acelerado. De T1 a T2, o movimento é progressivo e retardado. Em T2, a velocidade é zero, o móvel muda de sentido, o seu movimento. E de T2 a T3, o movimento é retrógrado e acelerado. Perfeito, meus queridos, ok? Isso é uma resolução de um exercício, tranquilo, perfeito. Temos aqui exercícios que constam na sua apostila também, e que serão também resolvidos, certo, meus amigos? Então é muito importante agora que você assista essa aula com calma, com tranquilidade, sobre MR e UV, tá? Além desses slides, existem resumos temáticos que foram preparados para vocês, e depois resolvam os exercícios que vão ser pedidos na forma de lista de exercícios da apostila. Um abraço do Presuntinho.